Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver assistindo pela internet também, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa. Estejam presentes mais uma vez, nos envolvendo e nos abençoando na noite de hoje. Que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar aqui. E ao final do trabalho, levarmos um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos que ficaram lá à nossa espera, para que todos também sejam amparados e beneficiados com as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está recebendo pela primeira vez aqui na nossa casa a Isabela Leon, gentilmente atendeu o nosso convite. Isabela, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, friozinho hoje, né? Mas é bom para a gente receber a mensagem quentinha de Jesus, né? Da espiritualidade. Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem que a espiritualidade trouxe hoje pra gente. Eu escolhi o tema fé, eu acho que é um tema muito pertinente a todos nós espíritos, né? Encarnados e desencarnados, porque é o que nos move. Ou pelo menos deveria ser a direção do nosso coração, né? A fé em Jesus e principalmente em Deus. Então, eu vou começar relembrando com vocês uma passagem em que, dentre tantas outras que a gente tem junto a Jesus, traz esse exemplo de fé. Então, a gente tem aquela situação da mulher que sangrava, né? Que sangrou por 12 anos e que acreditava que somente se tocasse em algum pedaço da veste de Jesus, se curaria instantaneamente. E é isso que ela vai tentar fazer. Então a gente tem em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 a 48, essa história que conta que indo ele, Jesus, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então aqui a gente tem uma passagem fortíssima, porque a gente tem uma situação que também está acontecendo ao mesmo tempo, que é Jesus se locomovendo até a casa de Jairo, que estava com a filha já dada como morta, e Jairo, com a sua fé, também estava em um momento que ele dizia: esse homem consegue curar minha filha. Ela não está verdadeiramente morta. Então Jesus estava nessa passagem até a casa de Jairo, e então a multidão estava ali sabendo já dos ocorridos de Jesus, dos milagres que a Bíblia conta, né, mas que o Espiritismo explica, estavam apertando Jesus, querendo também mais dele.
E essa mulher, sabendo também do que Jesus trazia consigo como filho de Deus, queria também estar perto, porque ela sofria há 12 anos. E ela não tinha mais nada, nenhum tipo de recurso, porque tudo que ela gastou, como fala aqui na passagem, foi com o médico. Ela gastou tudo para que ela tivesse a cura, e ela nunca atingiu a cura dela. Então ela pensa com ela, se ele tem esse poder de Deus, se eu tocar, encostar, eu vou ser curada. Ela tinha a fé nisso, nessa situação. Ela creu nessa situação com tanta certeza que para ela já era claro. Só no relar ela já seria curada. E é isso que ela faz. Ela se joga para relar no meio da multidão e imediatamente Jesus, que estava sendo encostado por tantas pessoas, no meio de uma multidão apertado, para. E ele fala, né? Quem me tocou? E Pedro e os outros pensam, mas tá todo mundo tocando você, Jesus? Como que o mestre, você pergunta quem te tocou? Todos estão te tocando, você tá no meio de uma multidão, a gente tá no empurra. E aí ele responde, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então Jesus reconhece no toque, no simples relar daquela mulher, algo diferente dos demais, a fé. Porque aquela mulher carregava com ela tamanha fé e crença em Jesus que o encostar dela é diferente dos demais para Jesus. Ele reconhece o toque dela, o relar dela na veste dele, que nem foi na pele, né? Foi na veste. Ele consegue sentir, porque ele fala que dele saiu virtude. Ou seja, ela tinha tamanha fé que ela conseguiu uma conexão instantânea com Jesus, só o relar na roupa dele, na vestimenta. E aí, como ela não conseguia, né, se esconder ali na multidão, ela fala. Ela conta a história que fazia 12 anos que ela sangrava, que ela já tinha gastado tudo com médicos e que nada tinha curado. E então, ele usa a exata palavra, tem bom ânimo, filha. Aquela conexão que ele teve com ela e que ela fez com ele, tornou ela filha. Porque é assim que Deus é conosco quando a gente tem fé nele. A gente recebe esse título direto de conexão. Como é um pai com uma filha? Como é um pai com um filho? É diferente de você estar no meio de uma multidão. Porque no meio de uma multidão, a gente não reconhece, né? No meio de uma multidão, se a gente vai em uma fila, por exemplo, a gente vai reconhecer todo mundo que vai postar na gente? Não. Mas se alguém te chama e fala, e aí, vizinho? Aí você reconhece, porque existe uma conexão. É exatamente isso que acontece naquele momento. Ele reconhece ela como filha, por conta da fé dela, que trazia uma conexão imediata entre eles. A crença no poder de Jesus. E ele traz, então, a cura. Né? Esse é o médico Jesus. Traz a cura com um simples relar dela na vestimenta dele. Ela não precisou de nenhuma palavra, porque essa era a crença tão forte dela, que ela tinha certeza quem era aquele homem. Né? Então, ele já traz essa conexão com ela, reconhece ela como filha e diz mais a tua fé te salvou. Ele deixa isso claro. Né? Que não foi o toque na roupa que salvou, mas foi a fé dela naquela pessoa. A fé na pessoa que estava com a roupa. Né? Porque a roupa era um mero instrumento. Mas a conexão que ela teve com Jesus que salvou. Que é a fé. É exatamente isso que ele traz pra gente. E ele indo ao caminho de outra pessoa também com muita fé. Né? Que era Jairo pensando na filha. Então a gente tem também um outro relato de Jesus que ele fala pra gente. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Então a gente percebe que Deus reconhece exatamente nós como filhos, sabendo a nossa condição. Porque olha o que Jesus deixa claro pra gente, que a fé não é exigida já como Jesus tinha em Deus, né? Como a conexão que ele e o Pai eram um só. Não. A fé aqui é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Um grãozinho bem pequenininho. E por que Jesus escolhe um grão de mostarda? Porque como ele é um grão, ele também vai ser plantado, cultivado e desenvolvido.
até se tornar uma grande fé. Mas não nos é exigido, na nossa condição atual, que para que a gente tenha essa conexão como filhos, a gente tenha já tamanha fé. Não, porque a gente sabe da nossa condição como espírito e, antes de mais nada, Deus também sabe da nossa condição como espírito. Mas ainda assim, Ele nos afirma que mesmo tendo a nossa condição atual de espíritos, basta a crença menor que seja, a fé, essa conexão verdadeira e pura, genuína com Deus, que faz com que a gente tenha a capacidade, ele fala, né? Se você der a ordem ao monte, ele vai passar daqui para lá. Mas essa fé é essa fé de verdade. É essa fé que gera conexão. Porque a gente muitas vezes acredita duvidando, né? E é comum, considerando o nosso estágio, né, de espíritos. Mas aí a gente tem que trabalhar isso na gente. Porque como que eu vou desenvolver a fé se eu ainda assim acho que as vontades do nosso Pai misericordioso e bondoso, dessa inteligência suprema, são menores que as minhas? Quantas vezes a gente vai fazer uma oração e a gente pensa assim, Senhor, seja feita a vossa vontade, mas no fundo eu estou pensando assim, mas tem que ser igual a minha. Né? Mas que seja condizente com o que eu estou querendo para mim, porque senão não é bom. Mas quem sabe? Muitas vezes a gente busca merecimento. Eu mereço tal coisa na minha vida. Eu mereço viver tal situação. Eu mereço tal trabalho. Eu mereço. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num mundo de aprendizado. Então a gente tem que pensar que talvez não é o merecimento agora, mas talvez seja primeiro o aprendizado. Porque talvez esse merecimento ainda esteja pautado na nossa arrogância, no nosso orgulho, nessa ideia de que a gente acha que a gente está além do que a gente ainda está. A gente tem que buscar o aprendizado. Entender que se aquela situação que eu estou vivendo é a minha situação atual, eu preciso entender que nela vai ter um aprendizado. Não é o contentamento, não é a acomodação, é diferente. É você crer que há um propósito divino e você entender quais são os passos que você está apto a dar. Porque existe um momento que é a permissão divina, que é você entender que não dá para ter tudo aqui. O que você pode fazer é o que a gente tem que fazer. É a nossa evolução espiritual, moral, intelectual, que precisa acompanhar, né? O Espiritismo sempre fala, se a ciência estiver avançada, vamos ir atrás. São esses aspectos do desenvolvimento, é o olhar para si mesmo, é a transformação moral. Mas existem questões que a espiritualidade também está agindo para que eu vivencie, para que eu experimente, considerando que estamos encarnados, considerando a necessidade da encarnação. E quantas vezes a gente não luta contra isso pela dificuldade de ter essa plenitude na fé? Essa dificuldade de verdadeiramente entregar esta parte é divina. O que cabe a mim é isto. Mas a gente ainda se coloca numa posição como se a gente tivesse o controle total. E muitas vezes isso gera até uma revolta. Né? Porque aí eu deixo, então, de entender, de receber o aprendizado da situação, porque eu não acho que eu deveria estar passando por aquilo. Mas se a gente entende que não existe o acaso, que existe um trabalho espiritual, cadê a fé por trás disso? Cadê essa crença em Deus? É isso que muitas vezes falta. Esse entendimento de que existe uma limitação, de que o nosso tamanho ainda é esse. E de que existem trabalhos, né? Como que a espiritualidade trabalha para essa casa? A espiritualidade também está trabalhando. Nós trabalhamos aqui como encarnados e tentamos desenvolver, mas também existe um trabalho espiritual por trás disso. E entender que é um junto ao outro. E é isso que a gente precisa entender também no nosso dia a dia. Essa conexão.
e também permitir que assim seja feito. Entender o nosso tamanho perante as situações. E aí a gente vai ter no Livro dos Espíritos diversas questões sobre a fé. Porque a fé, ela não vai ser essa crença cega. E o Espiritismo deixa isso muito claro. O Espiritismo sempre fala sobre não ter essa fé cega. A fé não é essa crença em tudo sem o questionamento. A doutrina espírita é de questionamento, né, gente? Tem livros de questionamentos. Então, sim, a fé precisa ser, como a doutrina fala, raciocinada. Mas ainda assim, sem fé, o que a gente é? Sem essa permissão, o que a gente faz da nossa vida? Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 622, a gente tem o que é fé? A fé é a crença em coisas que não vemos, mas que sentimos e que a razão nos demonstra. Então, olha que interessante, aqui a resposta já nos dá uma limitação de quem nós somos, né? Porque ela fala pra gente em coisas que não vemos. Existe uma funcionalidade por trás de tudo. E a gente não vê. E crer nisso é a fé. Entender isso é a fé. E é a permissão disso. Então, a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente e a razão nos demonstra. Quantas vezes a gente passa por uma situação e você meio que já sabe o que vai acontecer? Vocês já tiveram essa sensação? Tipo assim, não, eu vou fazer de tal jeito e vai ser isso. E quando você faz realmente é isso, você fala, acho que isso é coisa de alguém, né? Porque é isso. É a fé. Você não vê, você permite, você sente. E a razão, o decorrer, te mostra. Essa é a aplicação da fé, né? Eu estava até conversando ontem com o meu noivo sobre essa situação, né? A escolha da palestra não foi em vão, porque acho que na minha família agora a gente tem passado por muito essa situação. E a fé que tem nos pautado. E aí a gente chegou num questionamento. Como que eu sei que é a voz de Deus? Que muitas vezes a gente quer um sinal, né? Todo mundo quer um sinal. A gente faz uma oração pedindo, Senhor, me dá um sinal. Só que a gente não quer um sinal, a gente quer um holofote, né? Gritando exatamente o que você tem que fazer, como se fosse uma receita de bolo, né? E você quer a medida exata, a quantidade exata, tudo, né? O sinal, ele tem que ser bem descrito, senão a gente realmente não enxerga. E olha que muitas vezes ele tá ali bem escrito, igual o holofote, ainda assim, tá difícil de entender, a gente erra o bolo. Mas vamos que vamos. E aí, como que a gente sabe que é a voz de Deus? E a gente sabe. Sabe por que a gente sabe? Porque quando a gente está se questionando, Senhor, o que eu preciso fazer? Me mostra. Aquela vozinha dentro de você que traz uma resposta de paz, que quando você pensa te traz paz, é ela. Só que muitas vezes a gente não escuta essa voz, porque essa voz fere outras questões. Porque, por exemplo, essa voz faz com que você escolha um emprego que você vai ganhar menos. E aí te fere o orgulho. A voz te dando isso, te traz paz. Você sente aquela sensação, nossa, realmente tô contente com essa resposta. Nesse sentido espiritual. Mas no outro, você fica, não, imagine, como que eu vou escolher uma coisa que eu mereço ganhar mais? E aí a gente acaba tendo essa dificuldade de crer. E lembrar que é o aprendizado por trás de tudo. Então, aquilo que vem da espiritualidade, que vem de Deus, traz essa calma. Essa calma espiritual. Essa calma de espírito mesmo. Mas, muitas vezes, confronta o que a matéria está lutando. Confronta ali, aonde você tem que trabalhar. Confronta a impaciência, confronta o orgulho, confronta a arrogância, confronta o que a gente está em desenvolvimento. E como que a gente vai aprender? Eu sempre falo, não existe uma dose do que você precisa. Existe a transformação moral. Mas, quando eu falo assim, ai, Senhor, dai-me paciência, pode ter certeza, no outro dia vai acontecer uma situação que você vai ter que ter a maior paciência do mundo para ser testada. Mas você não vai acordar, tomar um leite com café, colocar uma dosezinha de paciência e pronto. Não. O que vai acontecer? A situação.
Porque a gente vive num mundo de provas e expiações. E é assim que a gente aprende. E pode perceber que se a gente fizer essa reflexão, ao longo da nossa vida, a gente vai olhar situações que elas parecem que trazem a mesma... o mesmo a ser trabalhado, né? Se você for ver, parece que é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, por isso que é uma oportunidade ali, uma oportunidade aqui, de ir aprendendo, se desenvolvendo. Como que a gente se transforma moralmente? Como que a gente evolui? E a fé está a entender exatamente o aprendizado por trás de tudo isso, né? Aquilo que a gente não vê. Tem a pergunta 624 que faz essa diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. A cega é aquela que não tem fundamento, que não se apoia na razão e pode levar ao fanatismo e aos erros. A raciocinada, por outro lado, ela se baseia na compreensão dos fatos espirituais e na lógica, conduzindo ao progresso e à serenidade. Como eu falei, o questionar, né? A gente não pode, se eu falar para vocês, isso daqui é amarelo. É amarelo? Não é amarelo. Por quê? É lógico, né? A gente consegue ver que é preto. Isso é a fé. A fé, ela precisa ser exercida, trabalhada. Não é simplesmente, como eu falei, não é esse contentamento. A fé não se confunde com esse contentamento. A fé é raciocinada, é uma compreensão dos fatos espirituais. É o entender a espiritualidade por trás de tudo. Aquilo que a gente não vê. É esse exercer todos os dias. Porque, como Jesus já disse, a nossa fé ainda é do tamanho de um grão de mostarda. Então, temos que fazer uma prática diária da fé, de conexão, de nos reconhecermos como filha, como aquela moça se reconheceu. É diário. Essa é a fé. E ela está sempre na condução ao progresso e à serenidade. Por isso que eu falei que a fé é entender o aprendizado atrás de tudo. É compreender que existe até onde eu posso ir e o que não está no meu controle. Porque a gente não tem esse controle. O resto é a espiritualidade. Pergunta 625. Por que a fé é importante para o homem? O que seríamos de nós se não tivéssemos fé? Por que eu preciso ter fé? Porque dá esperança, fortalece o espírito, consola nas aflições e estimula o aperfeiçoamento moral. Por falta de uma resposta, foram várias. Então, olha só, dá esperança. Não dá um acolhimento saber que a gente é filho? Que a gente tem um pai de infinita misericórdia, um pai de infinita bondade, um pai de um amor que a gente desconhece, que é um amor que não exige, que é um amor que te reconhece como você é. Não consola isso? Não te ampara? Não te traz esperança de saber que amanhã existe um pai? E depois de amanhã também? E nos momentos de aflições também? Essa é a esperança. E mais, a esperança por trás do agir da espiritualidade. De entender que a vida não é uma linha assim, ó. De que a vida é assim. Vai e volta para o mesmo lugar, depois vai para frente. Depois... Não existe isso, né? Pelo menos não do jeito que a gente imagina. Pelo menos não pautado no nosso perfeccionismo de vida, né? Que tudo vai ser tranquilo, a gente vai ficar tranquilo. Não. Existe a perfeição divina da vida, que é exatamente esses movimentos assim. Em que uma hora você tá, opa, né? Hoje tá tranquilo. De repente, caiu aqui, mas vamos levantar. E aí, de repente, tô bem de novo. E aí, e vai. E tudo isso te agrega. E tudo isso te dá esperança. Porque tudo isso é o agir de Deus, né? Com você. Que você tem o seu papel. O seu protagonismo. Porque lembra, olha que esperança que nos dá saber que a gente tem uma encarnação. Saber que muitas vezes essa encarnação nos traz reparo, a oportunidade do reparo. Saber que a gente pode reencarnar com pessoas da família que muitas vezes nos acompanham de outras encarnações e que a gente precisa se conectar novamente. Isso nos traz esperança de saber que a gente tem oportunidades porque a gente tem um Pai de infinita bondade? Um Pai que nos reconhece? Essa é a esperança.
Não significa que a gente não pode fazer nada dessa encarnação e esperar a próxima, né? Falar assim, então já vai ter outra mesmo, né? Então vou esperar. Não. Sempre trabalhando dentro da evolução. Fortalece o espírito. A fé é o banimento da dúvida. É a certeza, a confiança e a entrega. A fé se conecta instantaneamente com o espírito, para depois trazer no material. Para depois trazer para esse corpinho que a gente está habitando agora. Ela vem aqui, no acolhimento da alma. Ela fortalece a alma. Para que no espírito, para que na carne a gente possa progredir. Ela consola nas aflições. A certeza de um amanhã é um consolo. Toda manhã, quando a gente acorda, é uma oportunidade. Isso também traz a fé. A crença de que acordei e hoje tenho mais uma oportunidade. E estimula o aperfeiçoamento moral. Porque eu tendo crença, essa fé em Deus e no seu amor, eu vou me basear para evoluir, sim? Porque aí eu entendo que eu tenho essas oportunidades, que eu tenho esse amparo, que Deus me reconhece como filho e como filha, que a espiritualidade nos ajuda a todo instante, que as dificuldades e as aflições trazem aprendizado. E se eu entendo isso, eu vou caminhando para minha evolução e transformação moral a cada dia. A fé, então, é esse consolo no Pai. É essa força, essa certeza de continuar. É essa conexão divina. Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. O que aconteceu com aquela mulher? A crença dela a conectou imediatamente. E aquilo que ela buscava foi feito. Não significa que tudo que a gente pede vai receber, né? Porque existe, como eu falei, essa necessidade de aprendizado, o nosso desenvolvimento. Mas se a fé está em todas essas situações, eu entendo que se a minha oração não foi atendida ali, eu consigo entender, crer, sentir que é o agir da espiritualidade também. Porque a gente às vezes associa Deus, o agir de Jesus, de Deus, nas portas que se abrem. Mas e as portas que se fecham? Elas também são o agir de Deus. Porque a gente acha que é só o arco-íris. Mas e a tempestade? Também é Deus. A chuva também vem de Deus. Então, o agir é em todos os momentos. Não naqueles que nos agradam. E entender isso traz essa força de avançar, de evoluir. Ok, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que esse é o necessário nesse momento. E é assim que eu vou passar. Fortalecido. Não temas, crê somente. Quantos de nós temos preocupações? Quantos de nós temos ansiedades? Quantos de nós estamos o tempo inteiro pensando sem parar? Parece que a gente gasta tanta energia só no pensamento, chega no final do dia, você não fez uma atividade física, mas sua cabeça está esgotada. Você não correu, não fez uma maratona, não foi na academia, não foi nem uma caminhada simples. Mas a sua cabeça te esgotou, te consumiu tanto no pensamento, que chega no final do dia e já dá aquela sensação de nossa, hoje o dia foi puxado. A cabeça, o tempo inteiro. E cada vez mais, né? Porque a gente vai vivendo num mundo em que as tecnologias mudam assim. Né? Amanhã já tem uma coisa que hoje já não tem. Amanhã a gente acorda com outra notícia. Então, cada vez mais. E aí a gente vive cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de receios, sempre pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer de janta? Ai meu Deus, e amanhã tem que passar no mercado? Ai meu Deus, e tem que pagar tal conta? Tudo isso.
E a gente começa a criar em nós uma sensação da falta de fé. Porque a gente está sempre nesse receio, alimentando um medo que nos distancia da fé. Porque lembra que eu falei? Se a gente está agindo, fazendo a nossa parte espiritual, moral, intelectual, utilizando o nosso espírito, utilizando o nosso corpo, de acordo com as vontades, com as leis divinas, que é o resto? É a falta ou é a presença de Deus? O resto deveria ser entendido como a presença, então. Porque lembra que eu falei, a gente vai dando os passos que nos cabem. Então o resto não é a falta. O resto é a presença ativa de Deus. Independente da situação. Se a gente está alinhado, não tem como se perder no meio do caminho. Mas lembra, primeiro depende do seu alinhamento. Ela não tirou os olhos de Jesus até ela encostar. Lembra daquela passagem em que Jesus anda sobre as águas e os apóstolos vêm e então Pedro se desafia a ir para a água andar também? E o que acontece com Pedro? Afunda. Sabe por que Pedro afunda? Porque Jesus estava ali, ó, andando sobre as águas. E ele vai até Jesus, tenta ir até Jesus. Na passagem é descrito exatamente o seguinte: Pedro estava indo até Jesus, enquanto Jesus andava sobre as águas, mas Pedro escuta as águas estavam se movimentando, porque estava dando uma tempestade, as águas estavam muito violentas. Ele olha para as águas, ele fica com medo da água estar se movimentando, ele tira os olhos de Jesus e nesse exato momento que ele foca no medo da água, ele afunda. Nesse exato momento ele afunda. E aí Jesus vai lá, puxa ele com a mão e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, se a gente está nesse caminho olhando para Jesus, não tem como eu me perder. Não tem como. Mas se eu desvio o meu olhar e se eu me preencho desse medo, eu fico sem a fé. Homem de pouca fé. Por que duvidastes? Por que a gente duvida desse mundo criado por Deus? Por que a gente duvida dessa inteligência suprema? Por quê? Porque a gente desvia esse olhar. E muitas vezes é exatamente dentro da encarnação, dentro dos momentos de experimentação de matéria, que a gente acaba se perdendo. E é por isso que a gente reencarna, né? Para poder cada vez mais se construir nesse olhar de direcionamento a Jesus, a espiritualidade, a Deus. E assim, a gente entendeu essa fé como conexão. Mas como que eu pratico então a fé? Como a gente viu, é uma prática. Né? A gente ainda tem o tamanho de um grão de mostarda e a gente vai se desenvolver. A fé, ela é acompanhada na prática do bem. Olha a lei do amor e da caridade. Exercer o bem, primeiro para consigo, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E depois, a gente vai agregando a caridade com os outros. Eu preciso me amar para conseguir amar alguém. Da caridade, então, o que é a caridade aqui? O servir. O servir. Nós, espíritas, mais do que nunca, somos chamados ao serviço. É o servir. Principalmente no momento atual do planeta. A gente sabe que o momento atual do planeta é essa transição. E é necessário cada vez mais. E do esforço moral. Essa constante reconexão com o olhar para Jesus. Para o caminhar. Sem se perder nas distrações do mundo. Não sendo um simples ato de crença passiva. Então a fé é prática. É ação. É se conectar. Sempre. A gente vai se perdendo e a gente vai voltando. A gente vai se perdendo e a gente vai voltando. Com fé, o homem enfrenta as provas com paciência, coragem e resignação. A gente muda o olhar. A gente muda. E a gente se reconhece
dentro deste planeta, como as verdadeiras criaturas divinas. A gente se entende nesse posicionamento. A fé verdadeira se reconhece pela prática da caridade e da humildade. Quantos exemplos de fé que a gente tem? São Francisco? Divaldo? Chico? Fé como prática da caridade e da humildade. Jesus, claro. Eu queria terminar com essa reflexão, para que a gente se perguntasse, será que não está faltando fé no meu dia a dia? Será que é essa visão da fé, da conexão para situações do meu dia a dia? Será que eu não preciso relembrar a certeza do Pai, da espiritualidade ativa, dos nossos mentores? Será que eu não preciso me reconectar? Lembrar dessa certeza que, no fundo, somos a essência divina. E estamos em evolução. E existe a espiritualidade e o agir de Deus, bondoso sempre, por trás de tudo isso. Então, a gente vai fazer o encerramento com uma prece. Então, a gente vai pedir para vocês se colocarem confortavelmente. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, o médico Jesus, que traz amparo, traz a cura e nos reconhece como filhos e filhas de Deus. Vamos pedir para que a espiritualidade, neste momento de conexão, de aprendizado, preencha os nossos corações com a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé é suficiente para que a gente se relembre que somos, antes de mais nada, espíritos. Espíritos que carregam consigo a essência divina. Espíritos que carregam consigo a mensagem de Deus. Espíritos que, na posição atual, já podem servir como obreiros de Jesus, de Deus, da espiritualidade. Que essa fé nos preencha, que essa fé console a nossa alma, que essa fé nos dê força para entender as situações, para enxergar o espiritual nas situações da vida, para relembrar que antes da matéria existe um espírito em evolução, um espírito em desenvolvimento. Pedimos à espiritualidade que leve essa fé, estenda essa fé aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos aqueles que necessitam, aos que nos assistem. Pedimos que possamos ser preenchidos pela fé de tal forma que sejamos reconhecidos, antes de mais nada, aonde formos, com quem falarmos, pela fé em Deus, em Jesus, que carregamos conosco. Que sejamos conhecidos pelas nossas obras, que sejamos conhecidos como mensageiros do Pai, que sejamos conhecidos pelo amor de Deus que transparece em nós. Que possamos aprender, servir e amar cada dia mais, gratos pela oportunidade da reencarnação e acolhidos sempre pela misericórdia do Pai e pelo seu infinito amor por nós. Que Deus esteja conosco sempre, que sejamos orientados pela sabedoria divina
reconhecendo que ainda somos muito pequenos diante do Senhor e reconhecendo que a vontade divina para nós é muito melhor e necessária do que aquilo que ainda pensamos. Estejamos sempre alinhados com a vontade divina, a fim de carregarmos o Evangelho em nós. Pedimos proteção espiritual, primeiramente com licença a nós mesmos, e proteção às nossas casas, às nossas famílias e a este planeta. Que sejamos aquilo que desejamos ver no nosso planeta, preenchidos pelo amor de Jesus e pela luz do Pai. Agradecemos pela oportunidade de mais um aprendizado e que sigamos essa energia do bem. Que assim seja. Muito obrigada.